Fala, turma, beleza? Deixa eu tentar explicar para vocês essa questão aqui, ó, de como que a gente consegue descobrir como que a taxa vai ficando negativa ao longo dos anos. A gente tem bastante dificuldade para a gente conseguir passar essa ideia, mas eu acho que eu vou conseguir explicar bem para vocês, ó. Como descobrir a taxa de administração com a correção do crédito, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o quê? Descobrir a taxa de administrativa tirando a prova real, que aqui eu coloquei um exemplo bem prático, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um crédito de 1 milhão e a nossa taxa é 23%. Então, facinho demais de fazer essa conta, né? 1 milhão mais 23%, a gente vai chegar nesse valor de 1.230.000. E como que a gente faz para a gente tirar a prova real que a gente vai utilizar lá na frente, se está dando 23% mesmo nisso daqui? Então, é bem simples. A gente pega esse saldo devedor, tá? Menos o crédito. Então, se a gente fazer aqui, ó, saldo devedor menos o crédito de 1 milhão, a gente vai chegar em 230.000, correto? Até no começo aqui parece bem besta, né? Mas vocês vão entender lá na frente. Então, qual que é o próximo passo? A gente vai ter que pegar essa taxa de 230.000 e dividir pelo crédito. Ou seja, a gente vai dividir pelo crédito de 1 milhão. A gente sempre vai achar esse numeral aqui, 0 ponto alguma coisa. Essa alguma coisa depois da vírgula aqui, esse número depois da vírgula, esses 23, sempre vai ser correspondente à taxa de administrativo. Então, o que a gente fez? A taxa de 230, né? Que é o total que está dando no plano, dividido pelo crédito, a gente achou esse número, 0,23. Então, nesse primeiro passo aqui, bem tranquilo. É para vocês, lá na frente, conseguir tirar a prova real. Então, o segundo passo, a gente vai ter que aplicar o INCC no crédito e nas parcelas futuras. Aqui, o que a gente tem que fazer? Eu peguei o valor, a gente sempre tem que fazer, tá? No valor total. Aqui está a meia parcela, mas para a gente ficar mais fácil esse cálculo, na hora que a gente for explicar para o cliente, a gente tem que fazer com a parcela cheia, tá? Então, eu já vou até fazer aqui. 2.795 vezes 2, está na outra página, está 5.590. Então, nesse ano, a gente vai ter pago 67.080 em parcelas. Vamos supor que o cliente fez na parcela integral, mas é só para a gente descobrir quanto que essa taxa vai abaixando ano a ano. Então, se a gente aplicar o INCC 10% no crédito, o crédito de 1 milhão, ele vai para 1.100.000, não preciso fazer essa conta aqui. E a parcela, se a gente colocar aqui, ó, 2.795 vezes 2 mais 10%, ela vai para 6.149, que vai estar lá na outra página, tá? Então, esse é o segundo passo que a gente tem que fazer. Aplicar o INCC no crédito, que ele vai para 1.100.000, e aplicar o INCC de 10% também nas parcelas, que ela vai para 6.149. Terceiro passo para a gente descobrir, multiplicar o saldo restante. Então, aqui eu já coloquei a parcela de 6.149, né? Que é a parcela integral, que tem que ser feita dessa forma. Então, 208 meses de 6.149, ele vai dar um total de 1.278.992, que a gente está devendo ainda para o consórcio, tá? Então, vamos para outra página aqui. Qual seria o quarto passo daí? Descobrir o valor final do consórcio com a correção. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui você viu que eu já coloquei o valor da parcela cheia, né? Foi a mesma coisa que eu coloquei na página aqui de trás, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Quanto que ele já pagou em parcela nesse primeiro ano? 12 meses de 5.590, um total de 67.080. O que a gente tem que fazer para descobrir esse valor final? Somar esse primeiro ano com o saldo devedor dele. E você viu que aqui eu já apliquei a correção do INCC. Então, 208 meses vezes 6.149 vai dar esse valor de 1.278.992, que está na calculadora aqui. E a gente tem que somar com esse primeiro ano que ele pagou já, que ele já investiu. Se caso a gente quiser fazer essa conta na minha parcela normal, é só a gente jogar os 33 mil e pouquinho aqui nessa parcela. Mas eu já quis fazer na parcela cheia, que fica mais fácil de compreender. Então, somando esse saldo devedor
mais esse primeiro ano que ele pagou, a gente vai ter um custo final do consórcio de R$ 1.346.072, tá? Esse é o valor final, se ele quisesse, por exemplo, ó, vou tirar um boleto para quitação, correto? Quinto passo, como é que a gente vai descobrir essa nova taxa de administração no próximo período? A gente tem que repetir essa provinha real que eu fiz para vocês aqui, tá? Que é o saldo devedor menos o crédito, para a gente descobrir a taxa e dividir e achar o percentual. Então o quinto passo seria o quê? A gente pega o saldo devedor total menos o crédito. O saldo devedor total vai ser o primeiro ano de 67 mil, tá? Mais as parcelas restantes, que daria 1.278.992. Então a gente já tem esse valor total aqui, ó, que a gente já fez essa conta, 1.346.000. Então para a gente descobrir, a gente tem que subtrair com o crédito atualizado. Então vamos fazer juntos isso daqui, ó, 1.346.072 menos 1.100.000. Então ele tem 246.072 de taxa de administração agora. Se a gente pegar esse valor, agora para a gente descobrir a taxa real desse próximo ano, por isso que eu sempre falo para vocês, que a taxa de administração ela vai abaixando ano a ano. Então se a gente repetir de novo esse ciclo aqui, depois dessa correção, nos próximos 12 meses, a taxa vai abaixar novamente, assim por diante. Por isso que a gente fala para o cliente que ano a ano o crédito vai valorizando e a taxa de administração dele vai ficando negativa. Por isso que quando a gente pega aquelas planilhas da HS, lá no final, o que vai acontecer? No final, ele vai pegar mais valor do que realmente ele pagou, porque ano a ano ele vai ter essa correção. Então, só retomando aqui, a gente vai pegar esse valor, que é a taxa de administração, que é o saldo devedor menos o crédito. Então, o saldo devedor é 1.346.072 menos 1.100.000. Então, deu 246.000. Aí é simples. É só a gente pegar esse 246.000 e dividir pelo crédito atualizado, que é 1.100.000. Olha que legal o número que a gente achou depois do zero. 22,37. Então, no próximo ano, teu cliente que estava pagando 23% de taxa de administração, ele vai cair para 22,37, correto? Até se você quiser fazer a prova real, ó, 1.100.000 na próxima correção, mais 22,37, tá? Opa, 1.100.000 mais 22,37% de taxa. Dá lá, 1.346.070. 1.346.000, aqui deu 0,72, tá? Porque eu não coloquei as outras casas. Então, se a gente repetir, colocar mais 12 meses ele pagando esse valor de parcela aqui, ó, 6.149, a gente somar de novo com o que ele já pagou e colocar a correção do crédito de 10%, você vai ver que no próximo ano ele vai pagar em torno de 21%, e no próximo ano vai cair para 20%, depois vai cair para 19%. Então, quanto mais tempo demora para contemplar esse cliente, menor vai ser a taxa de administração que ele vai pagar. E aí tem um ponto aqui que eu coloquei no sexto passo para vocês, cliente contemplado. O cliente contemplado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque depois da contemplação a gente só vai ter correção de 10% nas parcelas. Até fiz essa simulação aqui, ó, 6.149 mais 10%, ela vai para 6.763. Porém, o crédito não vai mais corrigir de 1.100.000. Então, a grande sacada é o quê? É esse cliente não contemplado. Até uma dúvida que o pessoal fala assim, pô, mas aí essas correções do INCC, ela não é vantajosa se caso esse cliente comprar algum imóvel para morar, sabe? Por quê? Ele tem que botar muito na ponta do lápis quanto que vai ficar esse custo final. Então, quanto antes ele contemplar, mais correção ele vai ter. Então, dá para montar uma estratégia ali, se o cliente trazer uma objeção, pô, mas vou pagar muita correção, da gente pagar num prazo mais curto e ter menos correções e assim por diante. Mas para o cliente que não está contemplado, tá? Isso é excelente, porque cada ano ele vai pagar menos esse consórcio, cada ano vai ficar mais barato esse consórcio. Então, é simples também, se você for ver o quanto que corrigiu essa carta de 1 milhão, ela foi para 1.100.000. Então, o cliente ganhou R$100 mil com essa correção. E o quanto que subiu de parcela de 5.590 para 6.149,
menos 5.590, subiu R$ 559. Se a gente multiplicar, fazer uma conta bem básica, multiplicar por 12 meses, deu 6.708 a mais de parcela e subiu 100 mil o crédito dele. Aí que tá o X da questão, por isso que a taxa vai ficando negativa ano a ano, tá? Bom, às vezes dá uma olhada nesse vídeo de novo, faz essa simulação, vocês só vão aprender se vocês fizerem. Então pega esse vídeo, vai pausando ele, pega um crédito de 500 mil na parcela integral, para não precisar fazer mais uma conta de colocar essa diferença da meia parcela no plano restante. Vai fazendo de novo até vocês acertarem, porque se vocês chegaram num cliente que entende de consórcio e ele fizer uma pergunta dessa para você e ele sabe que essa taxa vai ficar negativa e você não souber explicar, esquece, vocês perderam a venda, tá bom? Fechou? Acho que é isso daí. Acho que eu não sei se eu consegui passar tão claro para vocês, mas é super simples. Se vocês seguirem isso daqui, não tem erro, vocês conseguem descobrir essa taxa ano a ano, quanto que ela vai caindo, para mostrar para o cliente que consórcio é uma boa saída aí também para estar valorizando o crédito dele e assim por diante, tá? E a taxa cada ano ficando menor. Fechou, turma? Um abraço.